Oi pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre sua vida e sobre toda a sua casa. A palavra de hoje para nossa reflexão é sobre o tempo de portas fechadas, mas também sobre o tempo em que janelas são abertas. Portas essas que muitas vezes nós estamos aguardando que se abra para que nós venhamos ter acesso àquilo que nós desejamos, ou aquilo que está, na verdade, liberado sobre as nossas vidas. Só que em meio às portas fechadas, as janelas são abertas para que nós possamos contemplar aquilo que está do outro lado, né? Porque existe esse tempo realmente, mas mesmo nesse tempo, janelas são abertas. E as janelas, elas têm diversas funções. E uma das principais é que nós possamos ver, né, aquilo que está distante, né, aquilo que aparentemente está inacessível, está difícil de acontecer. Nós podemos abrir as janelas e contemplar. Estou aqui diante de uma janela contemplando a visão, né, além do meu alcance. Eu não estou conseguindo acessar o que está do outro lado, mas, taticamente falando, mas os meus olhos estão conseguindo ver. Então, nós precisamos compreender que nesse tempo de portas fechadas, existem janelas que são abertas para que nós possamos contemplar as maravilhas do Senhor para nossas vidas. Aquilo que nós aguardamos, no tempo de porta fechada, nós precisamos compreender que esse tempo é um tempo determinado, né? E nós precisamos compreender, passar, viver aquele tempo, porque tem um propósito nisso aí, mas nós não precisamos deixar de sonhar, nós não precisamos deixar de acreditar, nós não podemos deixar que a esperança venha morrer nesse tempo, porque a janela ela é aberta justamente para nos trazer a visão daquilo que nós estamos já contemplando, embora ainda não esteja ao nosso acesso, ao nosso alcance, nós estamos vendo para que essa esperança ela não venha se morrer no meio do processo. Então, o que é que acontece? A palavra do Senhor é recheada, né, de momentos em que o Senhor fechou portas, mas não deixou de operar um milagre. E em meio àquele processo de portas fechadas, o Senhor fez maravilhas, porque o Senhor foi abrindo as janelas, os escapes, né? Janelas, ela significa escape, que são providenciados no meio do acesso fechado. E uma das palavras que me chamou a atenção é quando o profeta Eliseu, o seu servo, na verdade, se depara com um exército inimigo que está ao cerco da cidade tentando pegar o profeta Eliseu, que estava revelando, né, para o rei de Israel as tramas do rei da Síria. E o que acontece? Esse servo sai pela manhã, né, e ele vê, ele consegue enxergar que a cidade está cercada e ele fala: ai meu Senhor, né? Ele teme em seu coração. Só que o profeta Eliseu, ele ora, ele libera uma palavra: maior é o que estão conosco, né? O que está conosco, do que o que está no mundo, ou o que está, né, ao nosso redor. Só que quando ele ora para que as janelas, né, que são os olhos do céu, sejam abertas, para que ele pudesse também contemplar a mesma visão que ele já estava contemplando. Então, ele poderia liberar a palavra? Poderia. Né? Assim como muitas vezes nós ouvimos palavras, nós recebemos mensagens da parte do Senhor para nos trazer ânimo, para nos trazer esperança, para nos trazer certeza em meio à porta fechada, mas nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, né? Para que o Senhor abra as nossas janelas, para que nós venhamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes as nossas janelas estão fechadas e nós só conseguimos ver a parte ruim. Na verdade, quando as janelas estão fechadas, a gente não consegue contemplar nada. A realidade é essa, a gente não consegue ver nada de bom, porque só vemos, né, conseguimos enxergar trevas quando as janelas dos olhos estão fechadas. Então, o servo não conseguiu ver porque os olhos deles, literalmente os olhos dele, a visão dele estava fechada. Então, ele precisou ser ativado, ele precisou ser, as suas janelas serem abertas. E o profeta, ele faz isso porque ele queria que aquele
o homem tivesse a mesma experiência que ele estava tendo. Ele ativou no servo algo que estava sobre a vida dele. Então, peça para que o Senhor venha ativar em você aquilo que precisa ser ativado, aquilo que precisa ser aberto. Se porventura as janelas dos seus olhos estão fechadas, que vocês não estão conseguindo ver aquilo, né, que Deus preparou, aquilo que deseja o seu coração, aquilo que é da vontade do Senhor para a sua vida, aquilo que você tanto deseja, que aparentemente parece que não vai acontecer porque a porta está fechada ou as portas estão fechadas. Peça para que o Senhor venha abrir, né, as suas janelas, para que você venha receber do Senhor, né, mais uma confirmação que o tempo da porta se abrir a chegar, porque as janelas nos faz contemplar o que está do outro lado, e é o Senhor dizendo, né, eu quero que você veja, ainda que você não esteja vivendo, eu quero que você veja o que eu tenho reservado para você. Então, essa palavra que eu deixo para a nossa meditação no dia de hoje, que Deus te abençoe e até a próxima.